E aí, pessoal, a nova leva do Grêmio. O que o mercado está falando? Vamos falar sobre isso. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes, no primeiro comentário, você tem o passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar mais de R$4.000 de renda extra. Isso mesmo, R$4.000 de renda extra com um investimento de R$67. Não perca a oportunidade, não é nada mirabolante, está aqui no link, tanto na descrição desse vídeo como no primeiro comentário. Gente, a nova leva, tudo que se fala, e a gente sempre costuma dizer isso, que categoria de base salva não só o time, como o clube. E isso a gente tem notado de um modo geral dentro de tudo que acontece no futebol brasileiro. E o Grêmio, especialmente, de 2015 para cá, tem sido salvo dentro do campo pelos meninos e também, obrigatoriamente, nas finanças, fora do campo. Os jogadores vendidos como o Wallace, Pedro Rocha, o próprio Everton também, o Arthur, o PP, são jogadores que fizeram, além do caixa, o Grêmio conseguir evoluir e aumentar de tamanho. E aos poucos a gente vai notando isso e vai vendo que o Grêmio continua construindo possibilidades. Uma das principais críticas dos dois últimos anos, sobretudo 2019 e 2020, que o Grêmio não permitiu espaço, apenas 3 conseguiram jogar ali. Jogaram, e eu me refiro à evolução dele, jogaram especialmente o Matheus Henrique, Jean-Pierre e PP. PP foi vendido. E aí veio aquela situação, e agora? Pois agora surge uma nova leva, porque o mercado começa a se movimentar, mais uma vez olhando para o Grêmio como solução para os problemas dos grandes clubes europeus. E a gente rapidamente resolveu fazer uma busca e uma análise em cima de como o mercado está vendo essa nova leva de jogadores do Grêmio. E a resposta é muito positiva. Exatamente isso. Por que a gente vai falar sobre isso agora? Porque eu dei 3 telefonemas para grandes empresários para tentar entender como que o mercado estava vendo e o que valia e o que pode acontecer, sobretudo na janela do meio do ano. A gente chega a 5 nomes no Grêmio que estão sendo muito vistos pelo mercado. Primeiro deles, Juan, o zagueiro. Segundo, Wanderson, o lateral direito. O goleiro Breno, o volante Darlan e também o atacante Ferreira. O que a gente pode tirar dessas situações? O Ferreira tem uma situação um pouco diferente com o Grêmio, a sua multa não é muito alta. Todos os outros têm multas muito altas. E o Grêmio vai fazendo e vai entendendo o mercado a partir daí. O que o mercado pagaria, por exemplo, pelos jogadores do Grêmio? A gente sabe que goleiro não é tão valorizado. Então o goleiro, a gente pode falar, pelo que me disse, na verdade eu não tenho tanto controle do mercado, não consigo entender tanto esses movimentos, por isso faço esses telefonemas para tentar pelo menos me situar do ponto de vista da evolução e do que recebe, ou o clube, no caso, receberia de oferta destes clubes gigantes. Lembrando que todos esses jogadores têm contratos relativamente longos e o que mais? A gente pode começar, o Breno ainda tem que renovar, mas a gente sabe que a situação está mais tranquila. Mas a gente sabe que precisa entender quanto e como o mercado vai se movimentar. E as informações que eu tive é que 2 jogadores do Grêmio devem receber propostas já na janela do meio do ano. 2 jogadores. Um jogador recebe sondagens há bastante tempo, que é o Ferreira. O Ferreira não está entre esses 2. Os 2 são Juan e Wanderson. Com relação a Juan, o Grêmio já negou uma proposta no ano passado. Já negou. Mas o que a gente pode falar, e aí eu acho interessante que a gente faça essa análise, sobretudo depois de tudo que se discutiu ontem sobre os valores que estão sendo colocados e essa comparação da base do Grêmio com relação à base do Internacional. O Inter, e se fala lá na venda do Praxedes, na casa de 7 milhões de euros. Ou pelo menos a proposta que vai surgir é essa. E aí a gente faz a comparação. O que tem o Grêmio? O Ferreira, que é um pouco mais velho, ele teria o mercado na casa de 10 e 12 milhões de euros. Parece que a sua multa é menor do que isso, mas esse é o valor que mais ou menos o mercado poderia ofertar por ele, entre 10 e 12 milhões. As 2 principais pérolas, Juan e Wanderson, sobretudo pela idade, estão num valor muito alto. O Wanderson, por ser lateral direito, tem talvez a maior das valorizações. Se fala no Wanderson entre 15 e 20 milhões de euros, pode ser uma oferta em relação ao Grêmio se ele seguir na linha de evolução. Zagueiro é produto raro no Brasil.
produto muito raro, assim como lateral. E isso faz com que eles possam ter ainda mais força de venda em razão disso. Por quê? Porque logo ambos vão ter o carimbo da seleção brasileira. E isso a gente sabe valoriza demais o passe. Então o que a gente pode colocar com relação a Juan e também o Wanderson? Que eles devem começar a ter do mercado europeu propostas acima de 12 milhões até chegar a 20 milhões, dependendo do grau de evolução e também da titularidade, obviamente. Eles precisam do carimbo do Grêmio como titulares e precisam da seleção brasileira para chegar num patamar desses. A tendência é que isso aconteça com ambos, porque ambos são talentosos, porque ambos são fortes, porque ambos têm um mercado todo pela frente e porque sim, estão sendo já enxergados como possibilidades para a seleção. A seleção inicialmente pode ser essas seleções de base, a Sub-23, a seleção que vai para a Olimpíada, seleções que estão ganhando um pouco mais de notoriedade na temporada de 2021, para depois pensar em voos maiores. Acho que não para a Copa do Mundo ainda, obviamente, salvo se subirem muito de rendimento, mas são jogadores valorizados. O Darlan e o Breno também estão no mercado, mas num outro mercado. O goleiro se fala entre 2 e 3 milhões de euros no máximo. Acho que o Grêmio não teria nenhum motivo para vender um goleiro por 3 milhões de euros, porque um goleiro como o Breno tu não vai conseguir contratar por 3 milhões de euros. Então, não imagino essa possibilidade aí do Grêmio liberar ou correr qualquer risco de permitir uma proposta ou conversar por 3 milhões de euros com qualquer que seja o clube. A gente está vendo, por exemplo, o goleiro Felipe Mejolaro, que tem o passe fixado em 2 milhões e meio de dólares. Um goleiro que também durante toda a vida passou na seleção brasileira. Por outro lado, o Darlan, que é um volante que já está há mais tempo aí, que ganhou pouco espaço, que fez boas partidas, depois ganhou uma geladeira que ninguém até agora compreendeu, falam em um dos jogadores que saiu um pouco aí mastigado e castigado pelo jogo lá da Vila Belmiro, 4-1 contra o Santos, mas ele também começa a recuperar um pouco seu prestígio e se fala entre 6 e 7 milhões de euros, alguma proposta pelo Darlan, seria mais ou menos o que o Grêmio vendeu o Jailson, que era um bom jogador, que foi campeão da América, que tem qualidade também, e a gente vai vendo crescer mais uma leva, nascer mais uma geração de jogadores muito valorizados no mercado e, sobretudo, jogadores de muita qualidade. Feliz do clube que tem a categoria de base que o Grêmio tem. O trabalho do Grêmio é uma representação hoje no Brasil inteiro e a gente vê isso nascer todos os anos. Quando se bota para jogar, lá rapidamente o mercado já enxerga e já valoriza. E é o que a gente está vendo mais uma vez. Vamos esperar a janela, que o Grêmio tenha força até lá e consiga valorizar e liberar esses jogadores, se tiver que liberar, ou, obviamente, como sempre disse o presidente Romildo, dá o resultado esportivo e depois a gente busca o resultado financeiro. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.